Jesus nos ensinou a conectar-nos com o Pai de forma sincera e abrir o nosso coração para Deus. Lá em Mateus 6, nós vemos o Senhor Jesus dizendo sobre a oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou o seguinte: "E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará." Então aqui o Senhor Jesus ele nos está ensinando sobre a intimidade com Deus. A intimidade requer muitas vezes que a gente faça o quê? Em sigilo. Nem sempre nós vamos estar com outras pessoas reunidas. E aqui o Senhor Jesus ele nos ensina a não ser como aquelas pessoas que se posicionam para mostrar a sua fé a outras pessoas, para mostrar que ora bem, para mostrar que profetiza, para mostrar a sua vida espiritual. E sim, ele está nos ensinando a nos conectarmos de coração com Deus, a sermos aqueles que são amigos do Senhor, que conversam com Deus e explicam para Deus o que estão sentindo, mas se conectam em respeito e reverência ao Senhor. E vamos entender isso mais à frente, lendo Mateus 6, continuando a leitura. Seguinte, lá em Mateus 6:7, ele diz assim: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes." Então aqui ele está nos ensinando que primeiro nós temos que ter reverência ao Senhor, que o Senhor ele sabe aquilo que nós precisamos e nós devemos entender que nós somos filhos e servos. Nós temos que nos posturar de uma forma respeitosa. Não devemos determinar ao Senhor o que ele vai fazer. Nós podemos pedir e devemos sim pedir como filhos, mas devemos respeitar e não ficar impondo na vida espiritual aquilo que Deus deve ou não fazer por nós, porque o Senhor sabe o que é realmente bom para nós, o que nos é necessário. E a palavra de Deus lá no versículo 9 segue dizendo, Jesus nos dizendo: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Então observe que nesse versículo 9 e 10, Jesus está nos ensinando aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós estamos reconhecendo aqui a soberania de Deus, que venha o reino do Senhor e que seja feita a vontade dele, tanto na terra como no céu. Nós estamos reconhecendo que o Senhor é grande e que a vontade dele deve prevalecer acima de todas as coisas, do que nós imaginamos ser bom ou não. Então, diante das nossas orações, do nosso dia a dia com o Senhor, devemos buscar cada dia mais nos aprimorarmos na nossa comunicação com Deus, na nossa postura, de modo que a gente reconheça a soberania do Senhor, que o Senhor é grande, Ele sabe o que nos é necessário, independente dos cenários que se apresentem. E o texto no versículo 11 segue dizendo: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Jesus aqui ele nos ensina outra coisa novamente, que ele já nos ensinou, que é o que? Que nós devemos perdoar as pessoas, porque assim nós recebemos o perdão. Então, quando nós estivermos passando por um processo de injustiça, por exemplo, devemos lembrar que o Senhor ele tem domínio sobre todas as coisas. O Senhor ele sabe o que nos é necessário. Nós não precisamos nos posicionar como se Deus não estivesse vendo aquilo. Deus vê, Deus entende o que nos é necessário a cada momento. Ele nos consola, Ele está conosco e Ele sabe o que nos é necessário. Ele sabe o pão espiritual, o pão que Ele nos deve dar a cada dia, o alimento espiritual que Ele nos deve dar, o processo de cura de cada momento. Então devemos confiar que Deus sabe o que nós precisamos
a cada dia, a cada etapa. Mesmo diante de circunstâncias adversas, o Senhor não se limita na lógica humana. Deus não pensa como o homem. Ele nos entende, ele entende o nosso coração, mas ele vai nos dar o que é melhor para nós. E para recebermos o perdão, nós precisamos perdoar também. Assim como Jesus nos ensinou e nos pediu para exercermos a misericórdia. Assim como o Senhor Jesus, ele nos ensinou também a exercer a misericórdia, a amar o próximo, nós devemos fazer o mesmo. E aqui na oração do Pai Nosso, ele nos lembra de muitas coisas que ele nos ensinou. Nós podemos trazer reminiscências, memórias dos ensinamentos de Jesus Cristo. E no versículo 13 segue dizendo: E não nos induz à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Então aqui novamente estamos reconhecendo a soberania de Deus, que é o reino, o poder, a glória, que tudo pertence ao Senhor, tudo é dele, por ele, para ele, e que ele sabe o que é melhor para nós. E adiante o Senhor Jesus continua falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui ele nos ensinou um princípio muito importante, o perdão. E o perdão, ele nos liberta e nos ajuda a conseguirmos o perdão do Pai. Então, diante disso, nós não podemos negligenciar aquilo que é muito importante na nossa vida espiritual. Reconhecer, buscar confiar em Deus, na soberania de Deus, buscar perdoar o nosso próximo para que de fato a gente tenha esse perdão do Pai, assim como a Bíblia nos mostra. Então, Jesus ele nos ensinou claro sobre amar o próximo, sobre perdoar e como termos uma postura diante da nossa vida espiritual, diante da nossa rotina no dia a dia, na nossa oração, de modo que a gente ore de uma forma que a gente peça sim, mas a gente peça com respeito e reverência ao Pai, de modo que Ele, que sabe o que é melhor para nós, nos dará o seu melhor no tempo certo de cada coisa, de cada situação. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Eu entro na Tua presença, em oração, te pedindo, Senhor, nos ensina o temor do Senhor. Guarda a porta dos nossos lábios de palavras que possam, Senhor, entristecer o seu coração. Purifica as nossas palavras, a nossa postura. Nos ensina a te agradar mais, ilumina os nossos caminhos. Nos ensina a orar de forma que lhe agrade mais e que a gente exalte ao Senhor a sua soberania e não os problemas. Sim, que a gente saiba se abrir de forma sincera, Senhor, e explicar aquilo que estamos sentindo ao Senhor, como amigos mesmo. Que tudo na nossa vida possa nos aproximar de Ti, até mesmo dos nossos erros, Senhor. Que a gente possa usar eles para nos aproximar de Ti e buscar sermos melhores para o Senhor dia após dia. E não nos afastarmos do Senhor e da Tua palavra, mas também que diante da nossa oração e da nossa vida, na nossa postura, das nossas escolhas, a gente saiba se posicionar de modo que a gente respeite ao Senhor, de modo que a gente apresente reverência e reconhecimento da Tua soberania, de que o Senhor sabe o que é melhor para nós e que nós confiamos em Ti e buscamos confiar dia após dia mais, sendo iluminados pela Tua palavra e também buscando agir como o Senhor nos orientou, como o Senhor nos ensinou, perdoando o nosso próximo para que a gente receba do Senhor o perdão, Pai. Por favor, trabalha no nosso coração, aumenta a sensibilidade no nosso coração, Senhor, para que de fato a gente viva mais a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ensina os Teus caminhos e os Teus preceitos. Enche-nos de Ti, Senhor, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus.